Boa noite, meus irmãos. Boa noite, família Semeador. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso estudo do Evangelho, que acontece todos os domingos. É uma alegria estar aqui. É um dever, mas é um dever prazeroso. É um dever que nos contenta a alma. Aprender, relembrar os ensinamentos de Jesus. Então vamos fazer a nossa prece, rogando ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, que nos concedam a tua paz, a tua luz, o bom entendimento, que nós possamos nestes momentos de estudo aprender, compreender bem, que o nosso irmão seja intuído para que nos traga palavras fáceis ao nosso entendimento e que nós possamos, após ouvir as explicações, ouvir essas passagens do Evangelho, que nós possamos refletir e guardar conosco, mas no sentido de aprender, de exercitar, guardar nas nossas ações diárias, que nós possamos a cada dia nos tornando pessoas melhores, sendo verdadeiramente cristãos, seguidores de Jesus. E assim, nós agradecemos por esta oportunidade, a oportunidade do aprendizado, e que nós possamos ter uma semana abençoada, colocando em prática tudo o que aprendermos. Que assim seja. Agora nós vamos dar continuidade ao estudo. Estamos ainda no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E hoje quem vai nos ajudar é o Fred, ele vai falar do item 16, que fala da indulgência. Fred, seja bem-vindo, que Jesus te ilumine. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações. Mais uma vez, estamos aqui na Casa Espírito Semeador, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme a Vilma nos disse aí, capítulo 10, da indulgência, né? Uma das virtudes que o Cristo nos mostrou de uma forma bem clara e que agora, com a codificação, com o Evangelho, podemos, com esse estudo, podemos compreender realmente o significado dessa indulgência, o que é. Então, quando nós falamos de indulgência, meus irmãos e minhas irmãs, nos atentarmos sempre para os nossos próprios defeitos, para os nossos próprios erros, para os nossos próprios equívocos, né? Que muitas vezes as faltas que cometemos costumamos atribuir ao próximo. Então a indulgência é isso, ela vai nos trazer o quê? A obrigação de nos conhecermos, porque temos que ser indulgentes, né, para com os defeitos alheios. Temos que ter essa visão velada dos defeitos alheios, até porque muitas vezes os defeitos que nós apontamos do próximo, dos nossos irmãos ou irmãs, né, porque nós somos a mesma raça, a raça humana, nós temos defeitos ou iguais ou até piores. Então a indulgência que o Evangelho vem nos mostrar é essa compreensão moral de que o julgamento das faltas alheias, o julgamento alheio, ele realmente vai nos trazer muito sofrimento, vai nos trazer muito orgulho, porque tudo isso é decorrência, a indulgência, ela é o oposto do egoísmo, né?
mesmo quando nós temos conhecimento dos defeitos alheios, é isso que o Evangelho nos explica, nós devemos permanecer no mínimo calados. Ou tentar ajudar, mas sem ostentação, ajudar ali de uma forma sincera. A verdadeira indulgência é essa, em que você muitas vezes se depara com um defeito de um irmão, percebe que ele tem um defeito ali que lhe aflige, talvez você apresenta a ele uma mão amiga, né? Ao invés de utilizar aquele defeito como uma forma de propaganda de maledicência. A indulgência é justamente isso. É nós não atribuirmos ao próximo aquilo que muitas vezes nós temos pior, nós temos dentro de nós. E no próprio Livro dos Espíritos, né, a questão 886, o que se entende da palavra caridade. Então, o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é caridade? Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, na própria definição da palavra caridade, nós temos ali a indulgência, que é esse perdão para com os defeitos do próximo. Mas não é um perdão de dó, né? De falar, tadinho, ele tem tantos defeitos. É nós lembrarmos daquilo que um sábio dizia: conhece-te a ti mesmo. Qual que é a melhor forma de praticarmos a indulgência? Não tem uma forma, sabemos, né? Mas qual que é a melhor maneira de procurarmos a praticar a indulgência? É conhece-te a ti mesmo. É conhecer os nossos próprios defeitos. Porque quando nós conhecemos e aceitamos, né, principalmente os nossos próprios defeitos, nós começamos a trabalhar para melhorar. Aí nós não vamos, muitas vezes, nem ter tempo para começar a observar o defeito do próximo. Até porque, se nós temos esses defeitos, esses vícios, esses erros, essas faltas, como que podemos julgar o do próximo? Isso é hipocrisia. O Cristo chamou hipócritas. Por que hipócritas? Porque você vê um cisco no olho do seu irmão, mas você não vê a trave, a viga no próprio olho. O que é essa viga, essa trave? Essa viga, essa trave são as nossas decepções, os nossos piores defeitos, aqueles vícios ocultos que nós temos, que não podemos esconder de Deus. Então nós olhamos um cisquinho, né, no olho de um irmão nosso, e esquecemos que temos muito mais que aquele cisco. A indulgência é isso, é não sermos hipócritas, é não utilizarmos a hipocrisia, como Cristo dizia, sepulcros caiados, né? É o mármore por fora e por dentro recheado de veneno, de ódio, de orgulho, de egoísmo. Então nós não devemos analisar o cisco no olho do irmão, porque o nosso coração muitas vezes tem coisa muito pior. Muito pior. Então essa trave, né, que o Cristo falava por parábolas, essa trave, na verdade, até em Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5, nós temos isso, né? Temos a parábola que o Cristo nos ensinou. E hoje nós temos a compreensão inteligível do significado. Ele falava por parábolas em razão do desenvolvimento da população à época. Até porque se falasse dessa forma à época, talvez não teriam a exata compreensão. E tudo vem no seu tempo, a providência divina é perfeita. Então, quando nós nos depararmos com esse ditado, né? Não podemos falar ditado, com esse ensinamento moral. Não vedes um cisco no olho do irmão e não vedes no próprio olho uma trave, uma viga, é isso. Vamos trabalhar esses defeitos. Vamos deixar de ser hipócritas. A hipocrisia, ela corrói, ela é dissimulada, ela é velada, ela é escondida, né? De que adianta as belas palavras se os atos, a prática é contrária? Belas palavras nunca vão chancelar péssimos atos. Belas palavras jamais vão ratificar comportamentos que contrariam o que o Cristo nos ensinou. O egoísmo, o oposto direto da indulgência, meus irmãos, é o egoísmo, essa chaga social, é o interesse pessoal que nós temos. Se nós temos interesse pessoal, estamos em um planeta de provas e expiações, não é possível nos considerarmos indulgentes. Não é fácil, nós devemos começar a buscar essa indulgência. Quantas e quantas vezes nos chegam, fulano de tal fez isso, aquilo. Começamos muitas vezes a maledicência, muitas vezes sem saber de quem estamos falando, muitas vezes apontando o dedo para pessoas, defeitos que nos chegaram ao conhecimento
nós sequer averiguamos ou constatamos a autenticidade dessas informações. O mundo hoje, né, de muita fake news, as informações aí são divulgadas em minutos, né, segundos, o mundo todo tem conhecimento de uma informação que surge, por exemplo, aqui no Brasil. Então a indulgência é isso, é nos preocuparmos com o nosso melhoramento moral, com o nosso livre-arbítrio, começar a lapidar o nosso espírito. Porque quando nós ocupamos nosso tempo para apontar o dedo, fazer a maledicência com o próximo, nós estamos contrariando justamente os ensinamentos que Cristo nos trouxe. Justamente o ensinamento do perdão das ofensas. Nós devemos perdoar as ofensas ao invés de revidar. Porque o revide, muitas vezes ali, ele só vai o quê? Enterrando ainda mais a indulgência. Quanto mais você revida, mais a vingança e o ódio que nós temos muito hoje, quanto a vingança e o ódio estiver no coração, a indulgência fica enterrada. A indulgência ela não sobrevive junto com esses vícios. Ela tem que ser lapidada, trabalhada. Ela tem que trazer um freio para as nossas más inclinações. O perdão das ofensas, amar os nossos inimigos. Tudo isso vai nos trazer a indulgência. Indulgente não é apenas ser calmo, paciente, é muito mais que isso. Indulgente é você, ao invés de criticar, ajudar. Olha que sublime, ao invés de, diante de uma situação difícil de um irmão, apontar o dedo para esse irmão, estendermos uma mão amiga, de forma sincera. Não precisa ser uma ajuda financeira, uma questão material, pode ser uma palavra, um abraço, um conforto, qualquer coisa que traga o quê? Alívio, ao invés do quê? De atacar. Porque quanto mais atacarmos os defeitos, apontarmos os defeitos alheios, mais estamos massacrando os nossos irmãos. Jesus, quando esteve aqui, nos diz para nos amarmos, não para nos odiarmos. Esse mundo que nós vivemos hoje, a terra, esse planeta de provas e expiações que nós temos aqui, quanto ódio, quanta vingança, quanta violência contra os nossos irmãos. Sede indulgentes, sede severos para conosco, meus irmãos. Nós devemos ser severos não com o nosso próximo, mas conosco. Devemos ser severos sempre para corrigir os nossos defeitos. E corrigir os nossos defeitos não é uma tarefa fácil, nós sabemos. Mas nós temos o quê? O auxílio dos espíritos, dessa casa espírita, do semeador que nos acolhe, o estudo que nos é oferecido, porque apenas falar da indulgência é até, vamos dizer assim, simples. O negócio é a prática. Nós não deixamos exemplos bons para ser seguidos com palavras apenas. Os atos. Quem é o verdadeiro cristão? Quem é o verdadeiro homem de bem? É o caridoso, aquele que perdoa as ofensas, aquele que é indulgente. Não podemos dizer que alcançamos a perfeição um dia sem sermos o quê? Indulgentes. E a própria revista espírita de, só ver o mês e o ano, que de abril de 1863, uma comunicação do médium Sr. Dambel, muito interessante, que traz ali o título, né? Sede severos para convosco, indulgente para com os outros. E a comunicação é interessante porque ele dá um exemplo da época, que um corcunda da antiguidade, a gente imagina que ele carregava um duplo alforje. Alforje é como se fosse uma mala, colocada ele em um cavalo, um alforje na frente dele e um alforje atrás. Olha que interessante na revista espírita. E o que significa esse alforje? O que está atrás nas nossas costas são os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Olha a moral disso aqui, meus irmãos. E o alforje que está na nossa frente, que está ali nos nossos olhos, são os defeitos alheios. E nós só olhamos o quê? O alforje da frente, porque nós não temos olhos atrás. Então, essa história que a revista espírita nos traz, vem justamente trazer isso. Que nós colocamos sempre à nossa frente o quê, meus irmãos? Os defeitos alheios. E deixamos os nossos onde? Atrás, porque isso é cômodo. Isso decorre do interesse pessoal. A moral dessa historinha que é contada na revista espírita é desse corcunda da antiguidade. Porque você só vê os defeitos alheios, você esquece que atrás de você aqui, você carrega toda uma carga de defeitos, de erros, de egoísmo. Nós não sabemos quantas vezes já estivemos nesse planeta, em planetas equiparados à Terra.
Então nós temos o Espírito, ele traz toda essa história de várias existências, de várias encarnações. E a indulgência é isso. É começarmos a olhar não os defeitos daqueles que estão próximos, muitas vezes dos nossos irmãos, familiares, amigos, e sim buscarmos o quê? O reconhecimento, principalmente dos nossos próprios defeitos. Encontrar ali, buscar como que eu vou fazer para corrigir, como que eu vou fazer para melhorar. E uma das situações que nós temos para buscar essa indulgência, qual é? É sempre a questão da porta larga e da porta estreita. Quando nós optamos pela porta larga, a porta dos prazeres materiais, mundanos, da maledicência, da guerra, do ódio, da vingança, nós estamos nos distanciando dessa indulgência. Agora, quando optamos pela porta estreita, aquela mais difícil, aquela que exige a renúncia de certas paixões mundanas, quando nós buscamos a porta estreita, é ali que nós vamos encontrar a indulgência. Mas essa indulgência não nos é dada, nós temos que conquistá-la. Tudo decorre do nosso livre-arbítrio, é o mérito que nós devemos ter. Nós vamos ser indulgentes quando conquistarmos essa indulgência. Não receber ela, e sim entender, compreender, e assim começarmos a nos conhecer. Porque quando somos indulgentes, meus irmãos, nós começamos a verdadeiramente nos conhecer. Nós exercemos aqui uma situação de autoconhecimento. Quem nunca se assustou muitas vezes em criticar um irmão e na mesma hora, ou minutos depois, um dia depois, fazer pior? Só que quando nós apontamos o dedo, fizemos aquela maledicência, talvez ninguém viu, só quem? Deus. Aí de Deus a gente não esconde. A hipocrisia, ela pode ser praticada aqui entre os homens, nós sabemos disso. Mas de Deus nós não vamos conseguir esconder nunca, porque isso está dentro do coração, isso é do Espírito. Enquanto a hipocrisia estiver arraigada nos nossos corações, os escribas e os fariseus são aqueles exemplos, né, de hipócritas, a raça de víboras que o Cristo chamou. Quando ainda tivermos essa hipocrisia, a indulgência também está longe de ser alcançada. E lógico, essa porta estreita, ela também é a porta da caridade, a porta do amor ao próximo. Ao invés de massacrar, vamos elevar os nossos irmãos. A indulgência, ela vem nos trazer ainda uma reflexão quanto à nossa consciência. Essa consciência nossa que nós muitas vezes acreditamos, né? Que ninguém sabe o que nós pensamos, mas o nosso Pai tem conhecimento. Esse capítulo do Evangelho vai nos mostrar isso também. Que Deus, que nós não podemos esconder nada de Deus. Que Deus conhece os seus filhos e sabe realmente aquele que está buscando alcançar essa indulgência, praticar ela na sua mais sublime forma. E eu também pesquisando aqui, encontrei no Livro dos Espíritos, na questão 903, uma questão relacionada aqui com a indulgência, quando Kardec pergunta, né, para os Espíritos: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Olha a dívida que nós contraímos. Por estudar, comentar e, claro, sempre, muitas vezes, divulgar os defeitos alheios. Incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar. Então essa culpa, meus irmãos, é o débito que nós vamos contraindo. A lei de Deus é tão perfeita que quanto mais nos afastamos da indulgência, mais estamos contraindo dívida. Mas teremos o quê? Que reencarnar para que um dia possamos praticar o que está aqui. Então incorre em grande culpa, como diz o Livro dos Espíritos, o quê? Estudar os defeitos alheios. Buscar ali apontar tudo aquilo que a gente já disse hoje. Os erros, as desgraças, né, vamos dizer assim, as decepções daquelas pessoas. É aquela questão, né, de você olha a grama do vizinho e esquece de olhar a sua própria. Especialmente quando a gente tem questões materiais, né, aqui na Terra, quando o seu vizinho, que a gente fala que é o próximo, né, não necessariamente um vizinho de casa. Quando, porque fulano tem um carro melhor, que tem uma casa melhor. E aí, o que nós estamos buscando aqui é ser igual a fulano, ou nós estamos buscando o nosso melhoramento moral? Até quando vamos continuar insistindo, meus irmãos, em não sermos indulgentes?
e nos preocupar apenas com o caminho, com a trajetória de outros, ao invés de nos preocuparmos com o nosso próprio foro íntimo. O que nós percorremos até aqui, vamos fazer como Santo Agostinho, a gente sempre fala aqui, né? Como Santo Agostinho nos dizia, fazer um balanço moral do nosso dia, que não necessita necessariamente ser à noite, mas ao final do dia, passar assim, um filme do que fizemos de bom e de ruim. Por exemplo, se fomos indulgentes ontem, hoje, e se não formos, buscarmos, porque o Cristo perdoa. Porque Deus nos desculpa sempre. Mas não é uma desculpa que vai se tornar uma verdade. É uma desculpa porque as várias encarnações nós vamos buscar o quê? A correção. Então vamos fazer como Santo Agostinho nos diz, fazer esse balanço moral do dia. Passar na nossa consciência ao final de cada dia o que fizemos de bom e de ruim. Se prejudicamos alguém. É difícil, ou não é, a gente, quando vai dormir e falar, eu falei mal de alguém hoje? Se não falarmos, não estamos em indulgência, mas estamos no caminho. E se falamos? E se fomos maledicentes aquele dia? Primeiro passo, o arrependimento, a gente está reconhecendo, porque a indulgência depende desse reconhecimento, depende de nós sabermos realmente se aquela nossa língua felina, se aquela língua venenosa, aquele dardo venenoso lançado, prejudicou ou não alguém. Porque quando nós buscamos prejudicar alguém, ao final do dia, busque no próximo dia o quê? Melhorar. Porque nós sabemos que não existem penas eternas, no livro Céu e Inferno explica bem que não temos penas eternas, o que existem são sofrimentos longos, sofrimentos que levam aí muito tempo, que pode dar a impressão de parecer eterno, enquanto que o Pai sempre vai nos perdoar. Então, meus irmãos, vamos buscar essa indulgência dentro dos nossos corações, extirpar essa hipocrisia, porque a indulgência não convive com a hipocrisia e com o egoísmo. Buscar nos conhecermos. Conhece-te a ti mesmo. É a primeira máxima que o Cristo nos trouxe. Quando Cristo Jesus esteve aqui encarnado, apontou, julgou, o Cristo andou com todos. Não julgou quem quer que seja. Por quê? Em razão de ser um espírito puro, da mais elevada ordem, entendia já o que é ser irmãos. Entendia ali que qualquer questão material, estilo de vida da pessoa da época, não fazia diferença. Andou com um corrupto, andou com um assassino, com um criminoso, curou. Então nós devemos buscar seguir o exemplo do Cristo, seguir o exemplo de Jesus Cristo, quando aqui na terra esteve. Então, meus irmãos, vamos finalizando com a prece final. Agradecer mais uma vez aqui a oportunidade, a espiritualidade que nos acompanha sempre, que está sempre junto de nós. Jesus amado, nosso mestre maior, Allan Kardec, nosso codificador, sem ele nada disso seria possível, e fazer aqui a prece, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, misericordioso, Pai de bondade, de justiça, de amor. Rogar também que continue protegendo esta casa, todos os trabalhadores que estão voltando, todos aqueles que estão nos seus lares, nossos irmãos assistidos, todos os trabalhos da casa, espíritos semeadores que estão retornando, que recebam as bênçãos, a proteção necessária, e sempre, mestre amado, que busquemos praticar a verdadeira caridade, essa indulgência que o Evangelho nos mostrou hoje. Buscarmos aqui jamais apontarmos os defeitos alheios e buscar a nossa própria autocorreção. Rogamos também que derrame nas águas que foram colocadas para a frutificação toda a medicação necessária, tanto para a cura do corpo físico como para a cura da alma. E que possamos ter aí uma semana de muita paz, esperança, alegria e, claro, de muita indulgência. Obrigado mais uma vez, espiritualidade benfeitora, amiga, mestre amado Jesus, e todos os bons espíritos que nos acompanham, que estão aqui conosco nesse momento, que permaneçam sempre nos protegendo. Que assim seja.